Olá! Hoje nós vamos trabalhar com um assunto bastante importante, é a concordância verbal. O que vem a ser a concordância verbal? Significa que o verbo deve ajustar-se ao número e à pessoa do sujeito, isto é, concordar com o seu sujeito. A concordância vai evitar que haja repetição do sujeito, que pode ser indicado pela flexão verbal a ele ajustada. Por exemplo, numa frase como esta: o professor entrou na sala, cumprimentou os alunos e iniciou a aula. Nós temos o sujeito e não há necessidade de repeti-lo em todos os verbos. A concordância é responsável por essa combinação. Nós temos algumas regras que são gerais, que são básicas na concordância. A primeira delas, que jamais deve ser esquecida: o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. O sujeito, quando for composto, isto é, mais de um núcleo, leva o verbo normalmente para o plural. A concordância se fará, portanto, conforme o número de sujeitos da oração. Assim, um só sujeito ou sujeito simples, a regra geral: o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, esteja ele claro ou subentendido. Veja no exemplo. Você fala de um assunto que desconheço. Você fala, você, sujeito de fala. Desconheço, eu, o pronome eu é o sujeito que não aparece na frase. Um outro exemplo: a contestação das decisões está sendo estudada pelos advogados. A contestação está sendo estudada. Com mais de um sujeito, ou chamado sujeito composto, quanto ao número, o verbo vai para o plural. Quanto à pessoa, primeira, segunda ou terceira, ele pode ir para a primeira pessoa do plural se entre os sujeitos figurar um sujeito de primeira pessoa, que é o eu. Veja um exemplo. Só eu e ele fizemos o trabalho. Eu tenho um pronome de primeira pessoa e um de terceira. O verbo vai, evidentemente, para a primeira pessoa no plural. Mas o verbo vai para a segunda pessoa do plural se não houver sujeito da primeira pessoa, mas houver um sujeito de segunda pessoa. Veja nos exemplos. Tu e teus filhos vereis as futuras mudanças da sociedade. Uma observação que é válida é a seguinte: na linguagem corrente do Brasil, evitam-se as formas do sujeito composto que podem levar o verbo à segunda pessoa do plural, em virtude do desuso do tratamento vós. Nós encontramos muitas vezes o verbo na terceira pessoa do plural nesses casos. Por exemplo, em que língua tu e ele falavam? Veja, eu tenho um tu, que é a segunda pessoa, e um ele, que é a terceira pessoa. Segundo as normas da linguagem culta, o verbo deveria ir para a segunda do plural. Mas não é hábito no Brasil nós usarmos na linguagem corrente esse tipo de construção. Um outro exemplo: eles e vós conseguiram aprovação. Mas, quando o sujeito composto indica uma gradação, crescente ou decrescente, ou ele é formado por palavras que sejam sinônimas, tomadas como um todo, o verbo fica no singular. Vejam alguns exemplos. O próprio interesse, a gratidão, o mais restrito dever fica impotente. Veja, o verbo fica no singular. A vida e o tempo nunca para, porque vida e tempo são tomados aí como sinônimos. Ou então, um dia, uma hora, um minuto bastava para isso, uma gradação. Há alguns casos de concordância que são especiais e que merecem a nossa atenção. Quando o sujeito é constituído por uma expressão partitiva do tipo parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, a metade de, a maior parte de, grande parte de e equivalentes,
acompanhados por um substantivo ou pronome plural, o verbo fica normalmente no singular, mas aceita-se também a concordância com a ideia de plural definida pelo substantivo ou pronome que vem logo depois da expressão. Vejam, por exemplo, a maior parte deles já não vai à fábrica. A concordância está sendo feita com a maior parte. Ou então, boa parte dos habitantes mora na periferia. A concordância é feita com parte. Ou então, a metade dos presentes vieram a pé. Vejam, aí estou fazendo a concordância com o substantivo que está depois da expressão partitiva. Então, a metade dos presentes vieram a pé. Ou então, a maioria das pessoas ficaram feridas. Não é uma construção errônea, porque a concordância está feita com o substantivo que está logo depois da expressão partitiva. Mas vejam, evita-se o plural se o verbo estiver antes do sujeito nessas construções. Por exemplo, foi contratada a maior parte dos estagiários. Eu vou fazer a concordância verbal simplesmente com parte e não com estagiários. Uma segunda forma do sujeito que é especial na concordância é quando o sujeito, indicador de quantidade aproximada também, é formado de um número plural precedido das expressões cerca de, mais de, menos de, perto de e similares. O que acontece? O verbo vai para o plural. Eu digo, portanto, mais de 100 anos se passaram, cerca de 20 livros estavam desaparecidos, mais de 5 milhões foram desviados dos cofres públicos. É bom observarmos que quando a expressão for mais de um ou mais que um, seguido de substantivo, o verbo vai para o singular. Mas se estiver esse substantivo repetido ou exprimir reciprocidade, o verbo pode ir para o plural. Vejam alguns exemplos. Mais de um jornal tratou do assunto. Eu tenho mais de um jornal, concordância no singular. Mais de um amigo o avisou do perigo, a mesma coisa. Mas se eu tiver mais de um amigo, mais de um parente o alertaram. Ou então, mais de um torcedor se agrediram, porque eu tenho aí a ideia de reciprocidade. Quando o sujeito for um substantivo coletivo, como faremos a concordância? Normalmente, o verbo fica no singular. Se o coletivo vier seguido de especificação, o verbo pode ir para o plural, embora a preferência seja mantê-lo no singular. Por exemplo, a grande multidão dos feridos teve alta. Eu tenho o coletivo ali, multidão, fazendo a concordância com o verbo no singular, teve alta. Ou então, um bando de aves multicores pousou. Ou eu posso usar pousaram, fazendo a concordância com aves. Já quando o sujeito for representado por nomes de lugares ou títulos de obras que têm a forma de plural, o verbo fica no singular, se não vierem acompanhados esses nomes de artigo. Caso contrário, a concordância vai se fazer com o artigo. Veja, por exemplo, o nome de uma cidade que é plural. Eu posso dizer, mas Vassouras é que não o esquecerá tão cedo. O verbo fica no singular, porque o nome da cidade tem essa forma com S final. Quando eu falo do rio, por exemplo, eu uso o artigo diante, é o Amazonas, é um rio caudaloso, porque eu estou falando, é o nome que tem a forma no plural. A mesma coisa, os Estados Unidos, eu vou fazer a concordância com o artigo, embora a própria palavra, o nome do país seja Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tentam, em vão, um acordo de paz. Outra forma, se o sujeito for representado por um pronome de tratamento, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, Vossa Senhoria há de convir que esta medida é ineficaz. Ou então, Vossa Excelência foi muito justo na decisão.
Quando acontecer de o sujeito ser representado pelo pronome relativo que nós já vimos, o pronome universal, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome em número e pessoa. Por exemplo, fui eu que falei a verdade. Quem é o antecedente do pronome relativo? É o eu. É com ele que o verbo vai concordar. Todos que estavam presentes aplaudiram. Quem é o antecedente? Todos. O verbo vai concordar com ele. Somos nós que pagamos a conta. Quem é o antecedente do pronome? É o nós. Portanto, o verbo concorda com ele. Já quando o sujeito for representado pelo pronome relativo quem, que também é um pronome invariável, o verbo tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, concordando, portanto, com o pronome, ou ele pode concordar com o antecedente, o que nós chamamos de uma concordância enfática. Por exemplo, fui eu quem salvou o menino, então fui eu quem salvei o menino. Fomos nós quem salvou o menino, ou fomos nós quem salvamos o menino. Deve-se observar, contudo, que quando o pronome quem equivale a que pessoas, usa-se o plural com o verbo ser e o singular com os demais verbos da nossa língua. Por exemplo, quem serão os responsáveis pelo crime? Veja lá o quem representando que pessoas serão, portanto o verbo ser no plural. Mas veja com qualquer outro verbo. Diga quem apoia e quem condena a ideia. A concordância se faz com o próprio quem, embora aí se perceba que pessoas apoiem ou então que pessoas condenam a ideia. Se os sujeitos estiverem ligados com a preposição com, como é que nós faremos a concordância? É mais frequente o verbo ir para o plural, quando este com significar a mesma coisa que a conjunção aditiva, isto é, uma soma. Mas se o falante põe em evidência o primeiro elemento, nós vamos ter a ideia desse com como em companhia de alguém. Aí o verbo pode ficar no singular. Se o verbo vier antes dos elementos ligados por com, normalmente ele concorda com o elemento mais próximo. Veja alguns exemplos. Dona Lúcia com sua filha saíram para passear. Dona Lúcia com diversas senhoras saiu há pouco. Eu enfatizei só o sujeito. Vieram as alunas todas com o pai de uma delas. A mesma coisa aí a concordância. Ou então, o rei com a corte e toda a nobreza participou da sessão solene. O verbo aí está concordando apenas com o sujeito que é o rei. Se os sujeitos estiverem ligados pela conjunção ou, o que ocorre na concordância? O verbo fica no singular quando a conjunção tiver um valor de exclusão. Isto é, ou é um ou é o outro, não podem ser os dois. Ou ligar nomes que sejam equivalentes ou tidos como sinônimos. Por exemplo, a Alemanha ou a Argentina ganhará o campeonato. Veja, eu tenho aí uma exclusão. Ou a Alemanha ganha ou a Argentina ganha. O verbo ficará, portanto, no singular. Mas vejam o próximo exemplo. O futebol ou esporte bretão entusiasma as multidões. A mesma coisa, ali eu tenho o esporte bretão servindo de explicação para o futebol. O verbo assume a forma plural quando o ou indicar inclusão, isto é, a afirmação se aplica indiferentemente aos dois elementos do sujeito, ou quando ainda esse ou ligar nomes que sejam antônimos. Vejam, por exemplo, teatro ou cinema são excelentes passatempos. Vejam, tanto o teatro como o cinema são excelentes passatempos. O verbo vai para o plural. O calor forte ou o frio excessivo me desagradam. O outro também me desagrada. O verbo vai para o plural. Se o ou tem um caráter de correção, o verbo concorda com o último sujeito. Veja no exemplo, os herdeiros ou herdeiro
receberá uma fortuna. Quer dizer, pode ser um, pode ser o outro. Eu estou fazendo uma correção. Se forem vários herdeiros, ou se for um herdeiro, receberá uma fortuna. Se os sujeitos estiverem ligados pela conjunção nem, que muitas vezes aparece repetida, o que ocorre com o verbo? Ele vai normalmente para o plural. Vejam no exemplo, nem a Câmara, nem o Senado haviam ainda opinado sobre o projeto. Quer dizer, eu tenho as duas coisas. Eu estou somando negativamente, então os sujeitos podem ser considerados, evidentemente, como compostos e, portanto, o verbo no plural. Quando o sujeito é constituído pela expressão um e outro, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. É preferível esta última forma, que o verbo vá para o plural. Se houver ideia de reciprocidade, deverá ficar no plural. Veja no exemplo, um e outro vieram ou veio ver-me. Um e outro passaram ou passou no exame. Uma e outra diziam a verdade. Quando o sujeito é constituído pela expressão um ou outro, o verbo pode ficar agora preferencialmente no singular, ou também ser usado no plural. Vejam, por exemplo, um ou outro dos antigos companheiros ainda o visitava, ou ainda o visitavam. É a sonoridade que vai nos indicar a melhor forma. Esperava que um ou outro amigo antigo iria ajudá-lo, ou iriam ajudá-lo. Mas se acontecer do sujeito ser constituído pela expressão nenhum, nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural, cuja forma é preferencial. Nenhum, nem outro conseguiram ou conseguiu concluir o trabalho. Nenhum, nem outro são aplicados ou é aplicado ao estudo. Quando o sujeito é constituído da expressão um dos que, o verbo normalmente vai para o plural. Essa é uma construção que costuma dar algum tipo de polêmica, mas é a melhor forma. Então vejam, ele foi um dos banqueiros que mais sonegaram o imposto de renda. Se nós desdobrarmos essa frase, nós teremos o seguinte: dos banqueiros que sonegaram o imposto de renda, ele foi um. O verbo vai ficar no singular apenas quando a ação se referir a uma única pessoa ou coisa. Por exemplo, foi um dos seus livros que li ontem à noite. Eu tenho lá no sujeito, foi um dos seus livros, tá? Mas o verbo fica no singular. Era um dos seus filhos que estava conosco. Também o verbo fica no singular. Se o sujeito é formado por algum dos pronomes ditos interrogativos, quais, quantos, ou dos demonstrativos, estes, esses, aqueles, ou mesmo de alguns indefinidos no plural, como alguns, muito, poucos, quaisquer, vários, seguido de uma das expressões de nós, de vós, dentre vós ou dentre nós, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome pessoal que designa o todo. Por exemplo, muitos de nós sabem dos acontecimentos, mas quantos dentre nós ainda estão vivos, devotam à vida a mesma paixão de outrora? Quando o sujeito é composto e vem resumido pelos pronomes tudo, nada, nenhum, outro, ninguém, qualquer um, isso e outros pronomes, o verbo vai ficar no singular, pois a concordância é feita com esses pronomes. Por exemplo, professores, alunos, funcionários, ninguém viu o ocorrido. Ninguém é o pronome que está resumindo todo o sujeito. É com ele que se faz a concordância. Casas, estradas, alimentos,
Tudo se perdeu com a enchente. É com tudo que se faz a concordância verbal. Quando o sujeito é formado de um número fracionário, a concordância normalmente se faz com o valor que o número expressa. Por exemplo, se eu tiver 1/3 dos funcionários, o verbo vai ser feita a concordância do verbo com 1/3. Então, portanto, 1/3 dos funcionários apoiou a iniciativa. Um outro exemplo, na época dos biônicos, 1/3 dos senadores era nomeado e 2/3 eram eleitos pelo povo. A concordância se fazendo com o número. A concordância verbal da palavra milhão pode ser com o número no singular ou com a coisa expressa no plural. Por exemplo, 1 milhão de crianças estava presente, ou 1 milhão de casas foram construídas. As duas concordâncias estão corretas. Se, entretanto, o verbo estiver antes da palavra milhão ou milhões, a concordância será obrigatoriamente com essas palavras. Por exemplo, foi construído 1 milhão de casas. Foram prejudicados 5 milhões de pessoas e não prejudicadas. Já quando o sujeito for constituído por porcentagem, o mais comum, atualmente, é fazer o verbo concordar com o que a porcentagem expressa. Porém, pode também concordar com o número que aparece junto da porcentagem. Por exemplo, só 10% da produção de trigo foi salva. Só 10% da produção de trigo foram salvos. Também é permitida a concordância. Outro exemplo, mais de 30% das indústrias estão obsoletas, fazendo a concordância com indústrias. Se o verbo vier antes do número que exprime a porcentagem, a concordância se fará com o número. Por exemplo, está perdido 1% da colheita, a concordância com 1. Estão perdidos 10% da colheita. Os verbos dar, bater, soar, toda vez que se referirem ou que se acompanharem de horas, eles concordam com o sujeito expresso, isto é, o número de horas. Porém, se o sujeito for representado por palavras como relógio, o sino, o verbo vai concordar, obviamente, com esses termos. Por exemplo, bateram às 8 horas. Eu estou fazendo a concordância do verbo com 8 horas. Bateu meio-dia. Eu posso dizer na torre, no relógio. Mas se eu disser o relógio bateu, a concordância é feita com o relógio. O relógio bateu 8 horas. Às 6 horas soaram. Com os verbos ditos impessoais, que nós já tivemos ocasião de trabalhar, como as orações em que eles figuram não têm sujeito, eles devem ser empregados sempre na terceira pessoa do singular. São eles, estão lembrados, aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. Ventava demais naquele campo, choveu muito em São Paulo este ano. O verbo haver é um que nós temos que sempre prestar atenção. No sentido de existir, de acontecer, ele é um desses verbos em cuja oração não aparece o sujeito. E ele fica, logicamente, invariável. Se houvesse esforços comuns, o trabalho seria mais fácil. Houvesse esforços, não há concordância, pois a oração não tem sujeito. O verbo fazer, faz 2 anos que houve mudanças na empresa e jamais que houveram mudanças na empresa. Deve haver muitas pessoas na sala, jamais devem haver. Vejam que quando o verbo haver é acompanhado de um verbo auxiliar, essa impessoalidade aparece também no próprio verbo auxiliar. O verbo haver, entretanto, vai admitir singular e plural
quando ele corresponder ao verbo ter e não ao verbo existir. E isto só vai ocorrer quando ele for usado como um verbo auxiliar. Uma forma prática de nós entendermos essa presença do verbo haver, ora significando existir, ora significando ter, é muito simples. É trocar o verbo haver pelo verbo ter. E vai ficar bem clara a forma a ser usada. Por exemplo, eles ainda não haviam feito o trabalho. Se eu trocar o haver por ter, eu terei, eles ainda não tinham feito o trabalho. Ele é pessoal, ele muda, ele concorda com as pessoas do sujeito. Se houvesse chegado antes, não teria perdido o trem. Se houvessem chegado antes, se eu trocar pelo ter, se tivessem chegado antes, não teriam perdido o trem. A mesma coisa. Os verbos haver, fazer, ser, quando fizerem referência a tempo, também são impessoais. E aí não tem sujeito. O caso de há anos que não vou ao centro da cidade. No caso, haverá comemorações pelos 500 anos do Brasil. Ou então, faz 5 séculos que o Brasil foi descoberto e não fazem 5 séculos, como às vezes nós ouvimos. Fazer 8 anos que ele se formou e não vão fazer 8 anos que ele se formou. Faz mais de 10 anos que parei de estudar e não fazem mais de 10 anos, como muitas vezes nós ouvimos. Os verbos bastar, existir, faltar, restar e sobrar são verbos que variam normalmente, portanto, eles vão concordar com o seu sujeito. Acontece uma tendência a considerá-los invariáveis pelo fato de, em geral, eles virem antepostos ao sujeito. Vejam no exemplo. Eu não digo alguns minutos bastam. Normalmente eu digo bastam alguns minutos. Eu não digo muitas ideias equivocadas existem. Eu digo existem muitas ideias equivocadas. A mesma coisa com o verbo faltar e o verbo restar. Faltam provas para tal alegação. Restavam poucas pessoas na sala, sobram ideias, mas faltam iniciativas práticas. Embora eles sejam antepostos aos seus sujeitos, eles são verbos pessoais que variam normalmente. Os verbos transitivos indiretos, lembram-se, são aqueles que pedem uma preposição antes do seu complemento. Esses verbos ficarão sempre invariáveis, isto é, na terceira pessoa do singular, quando eles estiverem acompanhados por um sujeito indeterminado. Lembram-se do sujeito indeterminado? Aquele sujeito que existe, mas eu não posso precisar e não posso ou não quero precisar quem seja. Essa indeterminação ocorre com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, ou na terceira pessoa do plural, sem o pronome. Quando na terceira pessoa do singular, com estes verbos transitivos indiretos, o verbo fica só na terceira pessoa do singular. Vejam os exemplos. Precisa-se de estagiários e não precisam-se de estagiários. Estagiários aí não é sujeito, então ele é o objeto indireto preposicionado. Outro exemplo, trata-se de casos sem solução e não tratam-se. Deve-se recorrer a novos exemplos e não devem-se recorrer a novos exemplos. Só se falava desses assuntos e não se falavam desses assuntos. É urgente que se rompa com esses padrões e não se rompam com esses padrões. O verbo ser, que é um verbo muito importante na nossa língua, ele é um verbo de ligação, ele serve como verbo auxiliar na construção da voz passiva. Ele tem uma concordância, em alguns casos, diferenciada. Há casos, por exemplo, em que o verbo ser deixa de concordar com o seu sujeito e passa a concordar
com o predicativo. Predicativo é aquela palavra que completa o significado do verbo ser, que vem logo depois dele numa oração. Esse uso, isto é, o fato do verbo ser concordar com o seu predicativo, é obrigatório em certos casos e vai ser facultativo em outros casos. Quando é que essa concordância do verbo ser com o seu predicativo é obrigatória? Por exemplo, quando o predicativo for um pronome pessoal. Por exemplo, o interessado sou eu. Eu posso até inverter a frase, eu sou o interessado, sempre que o pronome pessoal estiver então presente, posição de sujeito ou posição de predicativo, é com ele que o verbo concorda. Os responsáveis somos nós. Eu posso dizer nós somos os responsáveis, invertendo a ordem. Quando é que essa concordância também vai ocorrer? Na determinação de datas, dias e horas, se não estiver expresso o sujeito. O verbo vai concordar com o numeral predicativo. Vejam nos exemplos. Eram aproximadamente 11 horas. Eu faço a concordância com 11 horas. Já são 2 de outubro. Eu faço a concordância com 2. Se, entretanto, vier expressa a palavra dia, o verbo vai ficar no singular. Portanto, eu direi, já é dia 2 de outubro. O verbo ser fica no singular também quando o predicativo, indicando preço, medida, quantidade, é expresso por um pronome indefinido ou o inclui, isto é, inclui este pronome. Por exemplo, 5 alqueires é pouco, e não são pouco. 500 gramas é muito pouco. 30 anos é bastante. 200 reais já foi muito dinheiro. Nas orações iniciadas pelos pronomes interrogativos ditos substantivos, o que, o quem, também a concordância será com ele. Que são 2 anos? Eu concordo com o numeral. Quis saber quem eram meus pais e o que faziam. Mesma coisa. Se o sujeito, entretanto, for o nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo normalmente concorda com ele, qualquer que seja o número do predicativo. Vejam, por exemplo, mas Bernardo é as minhas raízes. Parece até um texto mais literário, e normalmente é. O filho era as venturas do casal. A concordância é feita com o predicativo e não com o sujeito. Há casos em que essa concordância é facultativa. Pode o verbo ser concordar com o sujeito ou com o seu predicativo. Por exemplo, quando o sujeito do verbo ser é um dos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, ou o pronome demonstrativo o, que significa aquilo, e o predicativo vier expresso por um substantivo no plural, o verbo vem normalmente no plural, mas não é raro que apareça no singular. Por exemplo, tudo eram novidades. Eu faço a concordância com o predicativo. Por exemplo, aquilo são nuvens, a mesma coisa. Veja um novo exemplo. Tudo é flores no presente. A concordância está sendo feita com o sujeito. Isso são os ossos do ofício. A concordância é feita com o predicativo. Com o sujeito no plural, considerado como globalizante, o verbo fica geralmente no plural, mas pode aparecer também no singular. Como globalizante, quando eu digo, por exemplo, dores são coisas que ela não tem. Eu tomo a palavra dores no sentido integral. Ou eu posso dizer dores é coisa que ela não tem, usando, portanto, tanto o verbo no plural como no singular. Alguns erros podem ser evitados se nós prestarmos um pouco atenção em quem é o sujeito da nossa oração e quem é o predicado. Muitas vezes, quando o núcleo do sujeito fica distante do verbo, há uma tendência a fazer o verbo concordar com alguma palavra que esteja próxima a ele, e não com o núcleo do sujeito, que é o que nos interessa. Por exemplo, eu posso dizer assim:
Os preparativos para a criação do novo parque já estava concluída. O que acontece nesses casos é o seguinte: a presença da expressão novo parque, que está mais próxima do verbo, acabou deslocando a concordância que deveria ser feita com o núcleo do sujeito. A forma correta, portanto, dessa oração é: os preparativos para a criação do novo parque já estavam concluídos, porque o núcleo do sujeito são os preparativos. Mais alguns exemplos: o corpo de jurados convocados pelas autoridades considerou o horário inadequado e não consideraram, fazendo a concordância com os jurados. As denúncias contra o líder daquela entidade sindical revelavam, porque o núcleo do sujeito é denúncia e não revelava, muita inconsistência. Outras vezes o que ocorre é o seguinte: o núcleo do sujeito está no singular e é acompanhado de uma expressão preposicionada no plural, que completa ou altera ou modifica o sentido. O verbo deve ficar no singular. Ocorre que a noção de plural da expressão preposicionada acaba levando a concordância do verbo erroneamente para o plural também. Por exemplo, se eu disser: a diversidade de opções não contentavam as partes. Espera aí. A diversidade de opções, a presença da palavra opções levou erradamente o verbo para o plural. A forma correta, lógico, é: a diversidade de opções não contentou as partes, fazendo a concordância, portanto, do verbo com a palavra diversidade. O preço dos combustíveis sofrerá e não sofrerão novo aumento, porque é o preço núcleo do sujeito. A repercussão das decisões surpreendeu e não surpreenderam o presidente, porque é a repercussão no singular que é o núcleo do sujeito. A vida das pessoas pode mudar inesperadamente e não mudarem, ou podem mudar inesperadamente. São erros que parecem estranhos, mas ocorrem com muita frequência por pura falta de atenção. Espero que vocês aproveitem, estudem bastante e tirem as suas dúvidas.